Vamos chegando. Vamos chamar o nosso convidado. Boa noite, doutor Eric. Boa noite, Gustavo. Tudo bem? Como é que vai, meu amigo? Tudo bem, e você? Tudo bem também, graças a Deus. Vamos guardar aqui, o pessoal está chegando. Começar a nossa live hoje tratando de um assunto importante também, não é verdade? Sim. Importante a gente cuidar de quem cuida, né? Exatamente. A gente sempre fala, traz muito assunto sobre o autismo, traz muita questão técnica, desde diagnóstico, terapias, traz vivências, mas sempre focado muito nas crianças, no tratamento. Mas a gente tem que parar em algum momento também e pensar que é muito importante a gente olhar também para quem está cuidando dessas crianças, para quem cuida do desenvolvimento delas e também precisam de um suporte, não é verdade? Por isso, hoje a gente vai tratar desse assunto de uma forma tranquila. Vamos trazer alguns questionamentos que são comuns para os nossos seguidores, tirar algumas dúvidas que são comuns, e inclusive algumas que o pessoal enviou para a gente pela caixinha de perguntas. Então, pessoal, vamos chegando, sejam todos muito bem-vindos. A Montando um Time tem o objetivo de trazer conscientização, trazer conhecimento técnico, científico, jurídico também com relação ao autismo, para que todo mundo possa desmistificar esse transtorno, que não é incapacitante, ele não é uma sentença, e que as famílias com mais conhecimento, mais compreensão, vão ser mais capazes também de acolher seus filhos, de auxiliar no seu desenvolvimento e também buscar os caminhos corretos, não é verdade? Para isso, então, pessoal, apresento a vocês aqui, primeiro me apresentar, meu nome é Gustavo, eu sou o esposo da Florence, que nós dois encabeçamos aí o projeto da Montando um Time. Florence manda um abraço a todos, mas hoje não vai poder se fazer presente, porque ela está participando de uma especialização para fazer uma certificação justamente sobre o tema do autismo, para continuar trazendo aqui cada vez mais conteúdo qualificado para todos vocês. E apresento também para vocês aqui o meu querido amigo Dr. Eric Teixeira Salgado, que ele é sócio do escritório Melo Comarela Salgado, Advogados Associados, né? Dr. Eric é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-graduado em Direito Material e Processual do Trabalho, pós-graduado ainda em Direito Previdenciário e Empresarial e membro da Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas da OAB de Minas Gerais. E vai ser nesse espectro, né, usando até a mesma palavra aí, que nós vamos ter essa conversa hoje para trazer o que a legislação brasileira traz de garantias, traz de direitos para os familiares, né, dos autistas, para que eles possam ter um mínimo de condições, um piso vital, vamos colocar assim um termo comum no jargão jurídico, para que possam dar esse necessário suporte para as nossas crianças. Então, doutor Eric, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Boa noite para você, seja muito bem-vindo. Então vamos começar, né? Você quer deixar alguma palavra? Pode falar? Não. Antes que eu me esqueça, né? Para o pessoal, logicamente, deixar uma curtida para a gente. E também não esquecer de você depois, vou me permitir chamar de você, pela nossa amizade, de deixar o arroba e do seu escritório também, se o pessoal tiver alguma dúvida que queira encaminhar posteriormente, destacando que essa live depois ela vai ser também disponibilizada no nosso canal do YouTube. Perfeito, Gustavo, obrigado, eu te agradeço aí o convite, é um prazer estar participando aí com vocês, com o pessoal que costuma seguir vocês aí do Montando um Time. É um prazer e uma honra não só por falar sobre o assunto, né, mas também por conhecer os seus filhos e a sua luta, a sua história da Florência. É um prazer estar aqui para tentar ajudar esse público que precisa de orientação e precisa de seguir bons caminhos, e é isso que o Montando um Time tem feito. Aí a gente tem acompanhado com muito carinho e atenção o trabalho que vocês têm feito. Isso, é importante para o pessoal ter essa boa orientação, porque, afinal,
a partir do diagnóstico, a vida do pessoal muda. Tem um luto e tem a necessidade de buscas por terapias, de suporte. E isso demanda suporte financeiro, suporte psicológico e também, sem perder de vista, que os pais também precisam trabalhar justamente para garantir esse suporte, né? E é nesse ponto que eu gostaria de começar a nossa conversa, esclarecendo para o pessoal, né? Seja ali os pais que são servidores públicos, vão me ater aqui ao pessoal que tem algum tipo de vínculo, né, de trabalho, porque o autônomo é um pouco mais complexo, né? Para os pais, de um modo geral, pai, mãe, ou algum parente que seja responsável legal pela guarda, né, de uma criança diagnosticada no espectro, a legislação prevê algum benefício, uma redução de jornada, a possibilidade de uma jornada híbrida de trabalho, justamente para garantir que os familiares que trabalham, né, que necessitam trabalhar, tenham a possibilidade de dar esse suporte pessoal também para a criança? Pois é, Gustavo, vamos começar contextualizando. Já existe há um tempo maior uma preocupação da legislação aqui brasileira em relação à pessoa com deficiência, né? E aqui, já de antemão, eu falo que, para todos os fins legais, a pessoa diagnosticada com autismo, né, a pessoa que está no espectro do autismo, ela é equiparada à pessoa com deficiência para todos os efeitos da lei. Então, tudo aquilo que se aplica à pessoa com deficiência também será aplicado à pessoa diagnosticada com transtorno do espectro autista. Tá? Então, já tem algum tempo que a legislação ela prevê a possibilidade de uma jornada de trabalho especial para a pessoa com deficiência. Para aquele que tem a deficiência, já existia essa previsão de uma jornada de trabalho especial que não era bem regulamentada, não havia um padrão muito bem definido a esse respeito. Tá? Mas, felizmente, a gente avançou nesse sentido e, a partir de 2016, foi incluída na Lei 8.112 de 90, que é o Estatuto do Servidor Público Federal, a previsão de que esse regime de trabalho especial, essa flexibilização da jornada, essa jornada especial, seria estendida também aos pais da pessoa com deficiência e, por consequência, da pessoa dentro do espectro autista. Tá? Então, desde 2016, passou-se a haver essa previsão na legislação federal, que era aplicável ao servidor público federal. Tá? Lá no artigo 98 foi acrescentado o parágrafo 3º, que garante aos pais a mesma possibilidade de uma jornada especial de trabalho. Tá? Num primeiro momento, essa lei ela é aplicável somente ao servidor público estatutário de âmbito federal. Mas isso não quer dizer que outros servidores públicos de outras esferas da administração pública, estadual, municipal, não terão esse direito. Tá? A verdade é que hoje boa parte dos entes federados, especialmente os estados, e boa parte dos municípios já espelhou essa lei de alguma forma, tá? E já garante na legislação deles própria uma previsão de uma flexibilização de jornada, de um regime especial de jornada para os trabalhadores com deficiência, para os servidores com deficiência ou para os pais de servidores com deficiência. Tá? E repito, toda vez que eu falar dos servidores com deficiência, isso vai ser aplicado também às pessoas que estão no transtorno do espectro autista. Tá? Então, o que acontece? Em âmbito federal, já se pacificou o entendimento de que a jornada de trabalho ela pode ser reduzida pela metade. Então, como a jornada padrão do servidor público é de 40 horas semanais, os pais, e aqui eu já vou também pedir desculpas pela nossa sociedade patriarcal, eu ainda tenho toda vez que eu falar em pais, estou falando de pai, de mãe, de tutor, enfim, de qualquer pessoa responsável pela criação e que tem, sob sua dependência, uma pessoa dentro do transtorno do espectro autista. Tá? Então, como a jornada é de 40 horas semanais, os pais de crianças dentro do espectro autista, ele vai ter direito a uma jornada de trabalho de 20 horas semanais. Tá? No primeiro momento, eu estou falando só do servidor estatutário,
porque existe uma legislação própria e específica para ele. Mas a gente, além dos servidores estatutários, a gente tem também os empregados públicos, que são aqueles que são vinculados a empresas públicas, sociedades de economia mista, como, por exemplo, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios e tudo mais. Esse pessoal, eles não têm natureza de estatutário, eles têm a natureza de seletista e, portanto, eles são julgados lá, as demandas a eles relacionadas são julgadas na Justiça do Trabalho. E o Tribunal Superior do Trabalho, apesar de alguma divergência que ainda existe, né, regionalmente, no âmbito dos estados, o Tribunal Superior do Trabalho, que é o órgão máximo da Justiça do Trabalho, já tem um entendimento bastante consolidado que para os empregados públicos, a norma aí do artigo 98, parágrafo 3º da Lei 8.112, pode e deve ser aplicada analogicamente. Ou seja, mesmo que você seja um empregado público, vinculado a uma empresa pública, a uma sociedade de economia mista, você também terá direito a essa jornada especial de trabalho, reduzindo à metade a sua jornada padrão. Se você tem uma jornada de 44 horas semanais, sua jornada poderá ser reduzida para 22. Se a sua jornada é de 36, será reduzida para 18. E assim sucessivamente. Mas, por falar, né, nessa redução, é importante a gente destacar que a legislação ela estabelece, sim, um regime especial, uma jornada de trabalho especial, mas ela não fala exatamente numa redução de 50%. Em âmbito federal, que é acompanhado aí nas outras esferas, especialmente naquela que não tem uma legislação própria, a redução concedida foi de 50%. Mas cada estado, cada município pode regulamentar isso de forma distinta. Por exemplo, eu sei que no estado do Amazonas, a legislação específica do servidor público do estado do Amazonas estabelece o direito a uma redução de 30% da jornada. Tá? Então, o direito à flexibilização da jornada, ele existe, ela pode e deve ser reduzida, mas não significa que será necessariamente 50%. Ok? E esclarecendo também, se o seu município, se o seu estado não tem uma regra específica, isso não é motivo para o seu direito ser negado. O STF decidiu, tá, julgando o tema 1097 com repercussão geral, ou seja, isso é aplicável para todo mundo, para todas as esferas da administração pública, mesmo nos municípios em que não haja legislação específica, não haja uma previsão legal, é garantido o direito à redução da jornada. Tá? Agora, até agora a gente falou daqueles servidores e empregados públicos que gozam de estabilidade, estão ligados de uma forma ou de outra a uma entidade pública. Mas a imensa maioria da nossa população, né, ela está vinculada a uma empresa privada, né, com um regime completamente diferente e que a gente se pergunta se essa garantia também é extensiva àqueles que são vinculados a empresas privadas. E a resposta simples é que não existe nada na lei que preveja para o empregado de uma empresa privada o direito a essa flexibilização de jornada. Tá? Mas a resposta um pouco mais complexa e e muito mais favorável, na verdade, é que o TST também tem se manifestado a esse respeito. Na esfera das empresas privadas, a gente tem uma dissonância, uma discordância maior no âmbito dos tribunais regionais e a gente ainda tem uma posição minoritária importante até dentro do próprio TST. Não é um consenso ainda, mas já é uma posição amplamente majoritária que garante também aos empregados de empresas privadas o direito à flexibilização da jornada e redução da carga horária. Tá? Então, assim, mesmo que não haja uma legislação específica, o entendimento do TST é que, por cumprimento e por respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção, ao direito à saúde,
e também por aderência aos princípios, aos tratados internacionais, né, do qual o Brasil é signatário, como, por exemplo, o Tratado Internacional de Proteção à Pessoa com Deficiência, é aplicável também ao empregado de uma empresa privada o direito à redução de carga horária. Tá? Então, assim, se você chegar para o seu patrão e disser a ele que você tem esse direito, tenho certeza que a primeira reação dele vai ser negar. Provavelmente ele vai procurar o jurídico dele vai ter uma certa insegurança em garantir a ele que você tem esse direito. Se, no fim das contas, esse direito lhe for negado, você pode e deve procurar a Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho vai, ao longo, evidentemente, de um processo judicial que pode demorar um tempo, você vai ter garantido esse direito. Tá? Então, isso você pode ir atrás desse benefício, tá? Como pai de uma pessoa dentro do transtorno do espectro autista. Tá? Agora, fazendo um parênteses aqui, Eric. A ausência de previsão na CLT, vamos dizer assim, que estabelece ali o regime privado, ele não é impeditivo, né, logicamente, da busca pela via judicial, mas também não é impeditivo que as empresas celebrem acordos individuais ou coletivos e demonstrem uma maior consciência social, vamos colocar nesses termos, para garantir, por meio de acordos ou convenções, que empregados que se encontrem nesse tipo de situação possam também ou buscar pela redução de carga horária ou alguma outra alguma outra modalidade de flexibilização, por exemplo, estabelecimento de um regime híbrido ou teletrabalho. Verdade? É possível isso? Sim. São coisas um pouco distintas uma da outra, mas vou abordar isso tudo aqui. Sem sombra de dúvida, por meio de negociação coletiva, tá? Havendo uma negociação coletiva com intermediação do sindicato que representa a categoria profissional, que representa os empregados, pode, com certeza, haver a previsão normativa, né, em acordo com a convenção coletiva, para a previsão dessa flexibilização de jornada. E, uma vez previsto isso em acordo coletivo, isso se torna direito incontestável. Enquanto aquela convenção coletiva estiver vigendo, a vigência dela estiver vigorando, aquele direito está garantido ao pai, né? Ao pai ou à mãe que tem um filho nessa condição. A negociação individual também é possível, não há nada que impeça o empregador, mas aí a gente vai depender da consciência social e coletiva, né? E da maturidade desse empregador na concessão desse benefício. Tá? A CLT, por outro lado, ela avança um pouco em relação às normas do servidor público no que diz respeito aí ao teletrabalho, trabalho à distância, um regime híbrido. Tá? Ela garante ao portador, a pessoa com deficiência e a pessoa dentro do transtorno do espectro autista, prioridade quando houver vaga para essa modalidade de trabalho. Tá? Então, se a empresa prevê que para uma determinada vaga pode ser feito trabalho à distância, em home office, em teletrabalho, a prioridade é para as pessoas com deficiência ou para que tenham dependentes nessa condição, isso extensível, evidentemente, a autistas e pais de pessoas com autismo. Tá? Agora, uma coisa também não impede a outra. Tá? É possível, e já há precedentes no TST nesse sentido, em que a pessoa pode pleitear a redução da carga horária, ou seja, suponhamos que eu tenho uma jornada de 44 semanais, eu pleiteio a redução para 22 e pleiteio concomitantemente também que essas 22 horas sejam cumpridas em regime de teletrabalho. Não há uma inconsistência entre essas duas medidas. É óbvio que, para que isso seja concedido,
o trabalho tem que ser compatível com o trabalho à distância. Uma pessoa que trabalha numa fábrica, na produção, evidentemente, ela não tem condição de fazer o trabalho à distância. Mas a pessoa cujo trabalho é compatível com o home office, o pedido ele pode ser aceito. Existe até um precedente interessante no TST, e nós não estamos falando nem de uma criança, tá? É do pai de uma pessoa autista. Essa pessoa, são pais separados, essa pessoa já adulto sempre viveu com a mãe morava no exterior, a mãe ficou muito doente e posteriormente até veio a óbito, veio a falecer, mas o pai teve que ir para a Itália para cuidar desse filho, já maior de idade e tudo mais. E foi concedida a ele tanto a redução da carga horária, quanto a possibilidade de fazer esse teletrabalho lá da Itália, porque o trabalho que ele exercia ele era compatível com essa modalidade de prestação de serviço. Então, o TST garantiu a ele esse direito e ele mudou para a Itália para cuidar do filho e, reitero, já era um filho maior de idade, tá? Porque a questão da pessoa com deficiência ou dentro do espectro do autismo, isso inclui não apenas menores, mas também esses benefícios são extensivos a aquelas pessoas que têm essa condição, mesmo sendo maiores. Tá? Muito importante, e tem que ficar bem claro isso, né? A necessidade de ter a compatibilidade do trabalho com a adoção desse regime. Por exemplo, trabalho intelectual, exclusivamente intelectual, né? Um programador, por exemplo, que trabalha online, não tem como se adotar um regime de teletrabalho ou híbrido numa necessidade de presença física constante. Né? Se há alguma coisa de bom que a pandemia nos trouxe, foi isso. Né? Assim, houve uma evolução muito grande nas ferramentas de trabalho que permitiram facilitar demais o acesso de trabalho à distância. Né? Isso facilita muito a vida do pai de uma pessoa que tem como um autista. É o seu caso, né, Gustavo? Seu caso é esse. Agora, Gustavo, é importante só deixar uma coisa clara, tá? Que quando a gente fala de acesso à justiça, isso pode gerar um certo, como que eu posso dizer, um certo medo, uma desconfiança, ou uma insegurança pessoal. Tudo bem, mas a justiça vai me dar isso, mas eu sou empregado de empresa privada, eu não tenho direito à estabilidade. Eu entro na justiça pedindo esse direito, meu patrão me manda embora e eu vou ficar com a mão na frente e outra atrás. Vou ter muito tempo e não vou ter condição de cuidar do meu dependente. Isso é parcialmente verdade, tá, Gustavo? Porque o poder diretor, o poder diretivo do empregador, ele não é tão absoluto assim, tá? Já existe um entendimento consagrado por meio de súmula no TST, salvo engano, é a súmula 443, que trata da dispensa discriminatória. O patrão pode te mandar embora por qualquer motivo, desde que não seja por discriminação. Interessante, desculpa, é interessante nesse caso que não só mandar embora, né? Ele não pode deixar de te contratar, por exemplo, por exigências de atestado de gravidez ou de alguma deficiência, ou até de parentes, filhos, por exemplo, com algum transtorno, que também ele vai estar sujeito a sanções aí do Ministério do Trabalho, fiscalização, de um modo geral. Fiscalização e também pagamento de indenização, caso o empregado consiga comprovar essa discriminação, né? Uhum. Então, assim, interessante dessa súmula, Gustavo, é que, por exemplo, as pessoas, a súmula, ela fala especificamente dos portadores de HIV, mas também abre esse leque para qualquer outra doença que seja suscetível de preconceito. Tá? Uhum. Então, se um portador de HIV ele é dispensado, se o empregador tem conhecimento de que ele é portador dessa condição, presume-se que a dispensa foi discriminatória. Então, por óbvio, se você tem um dependente que está no espectro do autismo, você entra com uma ação pleiteando a redução da sua carga horária. O patrão te manda embora, para mim, é plenamente aplicável essa súmula. Para mim, é facilmente presumível que a sua dispensa foi discriminatória. E sendo discriminatória a sua dispensa, é garantido a você o direito à reintegração. Ou seja, você entra na justiça novamente pedindo a reintegração ao trabalho.
Tá? Então, assim, há um avanço atualmente muito grande nesse sentido das políticas antidiscriminatórias, tá? Que beneficiam muito as pessoas dentro do espectro do autismo. A elas é garantido vaga reservada em concurso público, nas empresas com mais de 50%, de 50 empregados, perdão, é garantido 2% das vagas são reservadas a elas, não pode haver essa dispensa discriminatória. Então, assim, essa proteção hoje em relação às normas trabalhistas, ela é muito importante, muito forte nesse momento. Tá? Nós estamos aí ainda em busca desse patamar civilizatório mínimo, sim, né? Aos pouquinhos a gente alcança, né? No âmbito das relações privadas, a gente ainda tem uma dificuldade maior em concretizar esse tipo de direito, né? Existe muito medo e, confesso, assim, muito desconhecimento por parte dos empregadores nesse sentido. É um trabalho que está sendo feito ainda e que precisa ser aprimorado. E é o que nós estamos buscando aqui, né? Levar o conhecimento para o pessoal, evitar justamente isso. E por falar em patamar civilizatório mínimo, a gente tem que também tratar um pouco a gente chama de piso existencial mínimo, né? Que a gente, nossa Constituição. E essa é uma pergunta que é muito frequente que a gente recebe a respeito do BPC. Sim. Queria que você explicasse para a gente um pouco o que é o BPC e quais seriam os critérios para se ter acesso a esse benefício aí de assistência social, em especial aí voltado para o público aí que tem filhos ou até o próprio indivíduo autista, que não tenha condições ali de exercer uma atividade laboral e não tenha renda suficiente, né, para se manter. Claro. Bom, primeira coisa que é preciso a gente esclarecer é que o BPC não é um benefício direcionado aos pais, é um benefício da própria pessoa que está no transtorno do espectro autista. Tá? É um benefício que é garantido ao autista e não aos seus tutores, aos seus pais. Tá? O BPC ele é um benefício de assistência social, ele não tem natureza previdenciária, ele não é aposentadoria, vamos dizer assim. Tá? É um benefício de assistência social. Ele é um benefício que no valor de um salário mínimo, tá? Que é garantido a idosos, né, maiores de 65 anos, pessoas com deficiência e pessoas que têm transtorno do espectro autista. Tá? Ele é equivalente a um salário mínimo e ele não é vitalício. Mas apesar de ele não ser vitalício, ele também não tem um prazo determinado. Tá? Mas é importante deixar claro que a pessoa que tem o direito ao BPC, ela pode, ou não, tá? Mas ela pode a qualquer momento ser chamada ao INSS para comprovar que ela continua preenchendo os requisitos necessários à concessão e ao recebimento do BPC, que é esse benefício de prestação continuada. Tá. Ela tem que comprovar que continua tendo direito, cumprindo os requisitos. Que requisitos que são esses? O BPC, como você deixou bem claro, ele é um benefício que é concedido a pessoas que têm uma condição muito precária, financeira e de vida muito precária. Tá? O primeiro requisito é que a renda per capita familiar dessa pessoa seja igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Tá? Então, você pega a soma da renda de todos da família e divide pelo número de membros. Se o valor resultante dessa divisão for igual ou menor do que 1/4 do salário mínimo, esse autista vai ter direito ao benefício de prestação continuada. Tá? Como que você comprova que você tem essa renda inferior, essa renda per capita familiar inferior a 1/4 do salário mínimo? Mediante o cadastramento no CAD único, no Cadastro Único da União, né, que faz o controle desses programas sociais. Tá? Então, além desse requisito financeiro, vai ser necessário também comprovar, por meio de laudos médicos, exames, atestados, que a pessoa tem a condição de autista e comprovar também as limitações que essa condição
trazem para ela. Tá? Obviamente, haverá outros documentos que você vai precisar cumprir e outros requisitos que vai precisar cumprir, mas, do ponto de vista dos requisitos essenciais, são esses dois. Uma renda familiar per capita muito baixa e a condição de autista, né, dentro do espectro do autismo, que te limite na obtenção de renda. Enfim, e aí o INSS vai fazer essa concessão do BPC. Um parênteses que eu acho que é importante a gente fazer também é que ele não é um benefício previdenciário, na verdade. Isso então ele independe de contribuição para ele. Basta o preenchimento daquele. Basta o preenchimento desses requisitos. Não precisa se falar em qualquer contribuição anterior, né, ao INSS. E, por outro lado, também, quando o beneficiário falece, ele não é repassado, não existe pensão de BPC. Né? O BPC, o recebimento do BPC, ele cessa com o falecimento do beneficiário. Tá? Não existe pensão. E também existe uma diferença em relação ao benefício previdenciário, né, ao auxílio-doença, à aposentadoria, que o BPC não tem 13º. São 12 benefícios por ano. Tá? Então, também há essa diferença, porque ele não é, como a gente já deixou claro, um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial. Bacana. E é aquilo, né, para se garantir uma subsistência mínima que a pessoa possa se desenvolver e promover aí o que é a sua inclusão social. Claro. Ótimo, Gustavo. Isso é muito interessante, né, porque já existe hoje também, e a busca é sempre que a pessoa consiga a sua inclusão, que ela consiga trabalhar, que ela consiga ir ao mercado de trabalho. Também. Exatamente. E aí, óbvio, se a pessoa consegue trabalhar, provavelmente é possível que isso vai levar a uma elevação da renda per capita familiar, ela vai acabar perdendo o direito ao BPC, né? Especialmente se ela conseguir uma renda formal. Todo mundo que começa a trabalhar prefere, às vezes, ficar na informalidade justamente para não perder esse benefício, né? Mas conta pra gente aí que tem... Precisa ter esse medo. A pessoa, se o autista ele consegue um trabalho, né? E esse trabalho tiver uma renda de até 2 salários mínimos, ok, ele vai perder o BPC. Ele vai deixar de ganhar esse salário mínimo, mas ele vai passar a receber o auxílio inclusão. Qualquer autista que tiver uma renda de até 2 salários mínimos, que hoje está R$ 2.640, ele tem direito ao auxílio inclusão, porque isso ajuda, né, isso é um incentivo a que ele consiga se inserir no mercado do trabalho, que ele possa formalizar a sua relação. E a diferença é que, ao invés de ser um salário mínimo, o auxílio inclusão é meio salário mínimo. Ora, mas se você está recebendo um salário mínimo, né, no seu emprego, passa a receber mais meio salário mínimo, sua renda, sua condição de vida certamente já melhorou. Né? Se você recebe até 2 salários mínimos, você vai receber mais meio salário mínimo de auxílio inclusão. Agora, evidentemente, se sua renda for superior a 2 salários mínimos, o autista, a pessoa com autismo, não vai ter direito de receber o auxílio inclusão. Perde o BPC, não ganha o auxílio inclusão, mas convenhamos que ele está alcançando aquilo que a gente, né, que deve ser o objetivo, que é a inclusão, viver uma vida com muitas aspas, né, mais normal, mais típica, enfim, ele vai estar inserido aí no cotidiano, e esse que é o objetivo de todo mundo. Uma vida plena, né, dentro de todas as suas potências. A realização individual, esse aqui é o importante. E esses dois benefícios estão aí justamente para possibilitar que o indivíduo se desenvolva, e o segundo, não seja um desestímulo para a sua formalização no mercado de trabalho. Não é isso? Exatamente, porque a gente padece de um mal crônico nosso aqui, especialmente atualmente, né, que é uma recusa, um certo temor dessa formalização,
com medo de se perder, os benefícios que, quero deixar bem claro, sou a favor de todos eles, acho que eles são absolutamente importantes, mas que hoje a gente há uma certa resistência na formalização dessas relações, né, que tem trazido, inclusive, muito problema aí para os empresários para conseguir mão de obra formal, né, justamente por causa disso. Então, o auxílio inclusão, eu acho que é uma excelente medida aí que tem esse viés de não desestimular, né? E já que a gente está falando de mercado formal de trabalho, vamos buscar aqui um outro benefício indireto do trabalhador que pouca gente sabe que pode mexer nesses casos, né? Que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Sim. Todo trabalhador com CLT tem direito ao recebimento, né? Tem que ir lá conferir, inclusive, se o empregador está cumprindo com as suas obrigações de realizar o depósito. E ele tem algumas especificidades que são as hipóteses que autorizam o empregado a fazer o levantamento. O autista, nesse caso, ou a família do autista, né, a gestora ali, que é os familiares que cuidam de um menor, teriam direito de fazer esse saque? Qual seria o critério? Existe uma previsão expressa? Conta pra gente. Gustavo, até recentemente, né, até ali, salvo engano, 2021, quando foi criada a possibilidade do saque aniversário do FGTS, né, as hipóteses de saque do FGTS eram muito restritas, tá? A Lei 8.036, de 90, lá no artigo 19, ela traz algumas hipóteses em que é possível mexer no fundo de garantia. A principal delas é quando você é dispensado sem justa causa. Se você é mandado embora, o FGTS ele vai servir como uma espécie de paraquedas, né? Um colchão para te amortecer aí no tempo de desemprego, para te dar uma certa tranquilidade até se você se recolocar no mercado. Fora isso, havia hipóteses de doença terminal, de pessoa portadora de HIV, pessoa com câncer, ou pessoa que ia comprar um apartamento. Tá? As hipóteses, então, são muito restritas, não é em qualquer caso que se pode fazer o levantamento do saldo que é depositado lá todo mês, 8% do valor do seu salário, fica lá guardadinho na sua conta de fundo de garantia. O dinheiro é seu, mas você não pode dispor desse valor ao seu bel prazer, do jeito que você quiser. E aí, respondendo especificamente a sua pergunta, o autista ou a pessoa que tem como dependente um autista não tem o direito expresso lá na Lei 8.036 de 90 de fazer a movimentação, o saque da sua conta de fundo de garantia. Só que há um avanço jurisprudencial, um avanço no entendimento dos tribunais, no sentido de que, como é claro e é evidente que é necessário garantir um tratamento, garantir o custeio de terapias e tratamentos para promover uma real inclusão do autista, né, no mercado de trabalho, na vida em sociedade e tudo mais, tem sido autorizado judicialmente o levantamento do saldo do fundo de garantia por pessoas dentro do espectro autista ou com dependentes nessa mesma condição. Se você chegar na Caixa e pedir para levantar o seu fundo de garantia, você não tem, né, Gustavo? Mas se a pessoa que tem uma conta de fundo de garantia chegar lá na Caixa e pedir para sacar, a Caixa certamente vai recusar. Mas essa pessoa ela pode procurar um advogado e entrar com uma ação, e aí é importante deixar claro que não é uma ação contra o empregador dela, não é o empregador que faz a gestão, o empregador só tem a obrigação de depositar mensalmente o valor do fundo de garantia. Mas quem faz essa gestão é a União. Então, essa ação precisa ser ajuizada na Justiça Federal, não é na Justiça do Trabalho. Tá? Mas é possível, sim. Hoje em dia tem sido cada vez mais comum a autorização dada pelos juízes federais para o saque do fundo de garantia nessas condições. Então, a pessoa que tiver esse interesse, ela vai na Justiça Federal, pede o saldo que existe lá hoje, tá? E a partir de então, todo mês ela pode ir lá na Caixa e sacar aqueles 8%, porque a obrigação, deixar claro, a obrigação da empresa é continuar depositando na conta vinculada a 8% todo mês. Mas a pessoa que obtém essa autorização judicial,
além de sacar o saldo já existente, dali para frente, ela pode sacar mensalmente o valor que é depositado nesse título também. Muito bom. Porque, só para o pessoal ter conhecimento também, né, o FGTS, quando ele não é movimentado pelo dono dele, né, que é o empregado, ele é utilizado para financiar empreendimentos imobiliários através da Caixa, não é verdade? Tem bilhões e bilhões depositados e é uma política pública também, né, do governo, da União, usar esse valor para financiar financiamento, moradia, financiamento habitacional e tudo mais. Por isso que eles restringem muito a movimentação desses valores. E você usou um termo aí que eu acho que é exatamente o essencial, é a inclusão social, porque a deficiência, hoje, pelas convenções internacionais, pela nossa Constituição, Convenção da ONU, principalmente também, que foi adotado, o conceito que foi adotado pela Lei Brasileira de Inclusão, ele entende que são deficiências de natureza física, sensorial ou intelectual. E o autista tem muito disso, principalmente sensorial ali, que ele precisa realizar essas terapias para que ele possa romper essas barreiras para a promoção exatamente da inclusão social, que é a expressão, acho que se eu não me engano, também é usada na lei do FGTS para quando ele trata especificamente da deficiência física, não é isso? Sim, sem dúvida. A inclusão é o norte, né? Esse que é o fundamento que acaba por permitir e fundamentar a maioria das decisões aí dos magistrados nesse sentido da liberação do FGTS. Isso é um conceito para o pessoal aprender, que a deficiência física hoje, em termos jurídicos, ela é vista não como uma barreira física ou intelectual do indivíduo, né? Ela é uma barreira, na realidade, social. Sim. Ela é feita por atitudes e pelo ambiente em torno da pessoa, então por isso que se precisa quebrar essa barreira para que todos possam fazer parte desse conceito. E isso é muito bom. Vamos continuar aqui na questão da relação de trabalho, mas vamos mudar um pouquinho do foco da relação dos benefícios diretos financeiros, da redução de jornada de trabalho, e vamos tratar de um ponto que é bem delicado também, que diz respeito aí aos planos de saúde. Para aquele empregado, a empresa tem também um pouco de responsabilidade social e oferece um plano coletivo de adesão, patrocinado ou não, para o empregado. Quando que ele teria ali possibilidade de ingressar, ou na hipótese de uma rescisão de um contrato, de permanecer, que direitos ele teria ali com relação a isso, para continuar suas terapias, continuar o seu tratamento relacionado ao autismo? Sabe, a legislação relacionada às pessoas dentro do espectro autista, além dela trazer benefícios mais diretos, né, prioridades legais, isenções fiscais, coisas do tipo, ela tem uma natureza e um papel muito importante também, que é o combate à discriminação. Né? Ela promove combate à discriminação contra as pessoas dentro do espectro autista, né? E uma desses combates mais importantes, né, até porque diretamente ligado à própria saúde dessas pessoas, é a vedação, a discriminação na adesão aos planos de saúde. Plano de saúde nenhum tem o direito de negar cobertura a uma pessoa autista ou uma pessoa que tem como dependentes autistas ou pessoas com deficiência. Tá? É expressamente vedado aos planos de saúde negar esse tipo de atendimento. Então, se você trabalha numa empresa que fornece aos empregados o plano de saúde, tá? E você pede a inclusão do seu filho e essa inclusão é negada, e o seu filho é um autista, eles podem até dizer que não é muito pouco provável que eles digam que não há qualquer relação, mas, enfim, é até difícil para eles dizer isso, mas se houver esse tipo de negativa, você pode e deve procurar o judiciário para fazer valer o seu direito e o direito de seu filho de ter o acesso ao plano de saúde. É totalmente proibida essa negativa de acesso. É uma cláusula legal, então, antidiscriminatória, na verdade? Cláusula legal antidiscriminatória. Não se pode discriminar atendimento às pessoas
do espectro autista ou a pessoas que têm dependentes nessa mesma condição. Muito pelo contrário, né? A Lei Berenice Piana, ela estabelece lá, já desde 2012, isso foi reforçado lá com a Lei Romeu Mignon, e agora com a Lei da Prioridade recente, agora, salvo engano, mês passado, esse mês, né? O autista ele foi incluído expressamente, nominalmente, na Lei de Atendimento Prioritário, junto com as pessoas de mobilidade reduzida e até os doadores de sangue, né? Aqueles que doaram sangue nos últimos 120 dias e tudo mais. Então, assim, não só eles não podem ser discriminados, como eles têm atendimento prioritário, especialmente em estabelecimentos de saúde, né? É um pouco diferente, né, o que nós estamos falando, mas é só para ilustrar que essa discriminação ela é absolutamente vedada, tá? E aí, mas uma situação que é muito comum de acontecer é a pessoa ter, né, o acesso ao plano de saúde por causa da empresa, e aí, como o plano de saúde não pode, isso foi uma reação importante que a sociedade teve, e, por incrível que pareça, o nosso Congresso deu uma resposta positiva aí àquela decisão do STJ sobre o rol taxativo, né, dos planos de saúde. Foi estabelecido em lei que a ANS também colocou isso numa norma interna delas lá, que qualquer tratamento prescrito por médico, qualquer terapia, qualquer tratamento que for prescrito por médico para uma pessoa do espectro autista deverá ser custeado pelo plano de saúde. Então, a pessoa tem esse acesso, né, consegue o acesso para o filho dela, né, em razão desse plano de saúde, e a pessoa é mandada embora. E aí, como que vai ficar o acesso dessa pessoa autista aos tratamentos e às terapias? A lei dos planos de saúde, ela estabelece, se não me engano, no artigo 30, 31, que quando o empregado ele é dispensado sem justa causa, tá? Sem justa causa, então não dê motivo para ser mandado embora por justa causa, não. Se você for mandado embora sem justa causa, você tem o direito de se manter vinculado ao plano de saúde da empresa, ok? Você tem esse direito por um período mínimo de 6 meses e de, no máximo, 24 meses. O tempo dentro esses limites de 6 e 24 meses, ele vai ser dado pelo tempo que você teve na empresa, tá? Se você, um terço do tempo que você teve na empresa. No mínimo 6, no máximo 24 meses. Mas, para que esse direito seja garantido, né, a gente tem que preencher alguns requisitos. O primeiro deles é que a dispensa tenha sido a demissão tenha sido sem justa causa, tá? O segundo é que o plano precisa ser coparticipativo. Então, vamos supor que a empresa ela paga, o plano de saúde ele custa R$100. Você paga 80, a empresa paga 20. Aí, isso é um plano coparticipativo. Existe esse patrocínio da empresa, tá? E aí, você tem direito a se manter vinculado ao plano de saúde. E o outro requisito é que a empresa vai parar de pagar a parte dela. Você vai assumir integralmente o custeio daquele plano. Ah, mas então não tem vantagem nenhuma. Então eu vou lá no mercado e contrato um plano individual. Claro que isso não é verdade. Quando os planos coletivos, os planos empresariais, ele tem um custo bem mais baixo do que o custo que você tem quando você vai ao mercado e contrata individualmente. Tá? Então, se você for dispensado, durante esse período, entre 6 e 24 meses, você assume o custo integral. Mas certamente é um custo que vai ser reduzido em relação ao custo de um plano de saúde individual que você teria que custear, né, se não fosse essa previsão existente aí em lei. Então, é uma salvaguarda, né, uma proteção que os pais de pessoas autistas têm de poder contar, pelo menos por um período, com acesso a essas terapias, né, que são garantidas aí pelo plano de saúde. Eu vou te perguntar mais uma hipótese aqui que me veio à mente aqui. Por exemplo, nós tratamos de casos
ordinários de rescisão de contrato de trabalho, dispensa sem justa causa. Mas vou colocar aqui, por exemplo, uma família já mais idosa, mais velha, que já está beirando ali a aposentadoria, e a pessoa vai se desvincular, já cumpriu os requisitos para tanto. Ele poderia se manter vinculado também, porque considerando que a aposentadoria também encerra ali o vínculo do contrato de trabalho, eventualmente? Em princípio, sim. Tá? Não pode haver a exclusão arbitrária por parte do plano de saúde da pessoa que está vinculada a ele. Uhum. Tá? Então, existem também alguns requisitos que precisam ser preenchidos, mas a pessoa que se aposenta nessas condições, ela pode ficar vinculada, sim, ao plano de saúde. Tá? Eu não quis te interromper, mas eu vou dar uma resposta aqui para a Fernanda Soares, que está aqui participando e interagindo com a gente bastante. Ela fez uma pergunta com relação aos reembolsos do plano de saúde, que a operadora do plano dela não teria feito. Fernanda, a gente tem que ver algumas coisas. Primeiro, qual que é a modalidade do seu plano, as coberturas que ele oferece e se ele oferece rede de atendimento, né? Se ele tem uma cobertura, vou colocar aqui de formas gerais, mas o ideal é que se consulte um advogado para que te dê uma resposta mais precisa. Mas, em geral, se o plano oferece a cobertura, mas não oferece a rede, o que te leva à necessidade de um atendimento na rede particular, e ele negou, é seu direito, sim, buscar esse ressarcimento, porque ele tinha a obrigação legal de fornecer o atendimento e não o fez. Especialmente nas hipóteses aí, se configurada urgência ou emergência, que aí não tem carência, não tem cobertura parcial temporária, não tem nada. Tem 24 horas pronto de vigência do plano e você tem o direito do atendimento todo ali que for necessário. Vou só pegar esse gancho, Gustavo, que é mais um benefício, né, garantido àqueles que têm dependentes com deficiência ou no transtorno do espectro autista, com TEA. Todas essas despesas com saúde, tá, do deficiente ou do autista, sem limite de valor, com qualquer tratamento, com qualquer terapia, ela pode ser deduzida no imposto de renda. Não há limite, tá, para a dedução das despesas com saúde dos dependentes que estão, né, que têm essa condição. Tá? Só pegando um gancho aí. Não, isso é um dado relevante, porque a gente sabe que as terapias são caras, elas são custosas. Então, é um benefício que a lei, graças a Deus, concede a todos nós, né? Depois do só o bolso, né? Aliviar o peso que todo mundo carrega quando está numa situação dessa é complicado, a gente entende. E também mais uma questão que, com relação aos planos de saúde, que eles costumam manter, infelizmente, esse tipo de prática abusiva. O autismo, por não ser uma doença, ele não pode ser considerado pré-existente. Isso é uma condição inata à pessoa. Então, jamais o plano pode colocar para aquele titular ou beneficiário, crianças, aqui vamos colocar que é o público principal, estipular nenhum prazo de carência para qualquer tipo de terapia que a criança precise. Porque não é doença ou lesão pré-existente. Ela é uma condição inata do ser humano. Então, se o plano negar a cobertura alegando necessidade de cumprimento de carência em decorrência do diagnóstico de autismo, é também importante procurar seus direitos. Vamos lá, Eric, que daqui a pouco a gente vai ser derrubado, mas ainda tem muito assunto para tratar. Exatamente. Você tem quanto tempo aí, Gustavo? A gente vai seguindo. Enquanto o Instagram nos deixar, a gente vai tocando. Outra coisa importante, recentemente a nossa lei foi alterada, reconheceu aí os signos distintivos, né, o cordão de girassol para deficiências ocultas, e também consagrou o cordão de quebra-cabeças como de identificação do autismo. O que vem junto com isso aí, de questão de atendimento público, atendimento em estabelecimentos, tanto públicos e privados, para que o pessoal tenha essa distinção aí, desses benefícios, mais outro benefício também que a lei coloca à disposição, para que todo mundo tenha que cumprir. Isso, exatamente. Isso facilita, né, torna mais visível e mais facilmente identificável a pessoa com autismo. E garante que isso facilite
o acesso dessas pessoas aos atendimentos prioritários que a legislação traz para a pessoa com deficiência, e no caso aqui, especificamente da pessoa no espectro do autismo, né? Então, são várias as prioridades legais que a legislação traz para tanto e especialmente, né, para o autista, quanto para os pais, mães e acompanhantes de maneira geral, né? Os autistas, eles têm acesso prioritário aos serviços públicos e privados, especialmente na área de saúde, na área de educação, na área de assistência social, né? O autista, se necessário, e a gente sabe que na maior parte das vezes é necessário, ele tem direito a um acompanhamento escolar, né? Um acompanhante nas tarefas escolares. Se ele vai prestar um concurso, ele tem direito a condições especiais para fazer essa prova, tá? Ele tem direito até de tempo extra, se for necessário. Tá? Então, assim, há uma série de prioridades de acesso e de atendimento à pessoa com autismo. Tá? A gente tem também acessos e prioridades que a gente pode dizer assim, mais prosaicas, mais, né, menos, que podem parecer menos importantes, mas que na verdade não são. Né? Uma delas é como uma forma de incentivo, de promover a inclusão, tá? Há um incentivo do acesso das pessoas com autismo a atividades culturais, artísticas e esportivas. E, para isso, né, existe uma lei federal que garante o direito dessas pessoas à meia entrada. Nesse caso, o direito é do autista. Mas, em caso de necessidade, o acompanhante também tem direito a essa meia entrada. Tá? Nós temos aí vamos dizer, uma certa subjetividade nesse termo, em caso de necessidade. Né? Quem é que vai dizer essa necessidade? Há casos que são mais óbvios, que são mais evidentes, mas há outros casos em que essa necessidade existe e você pode tentar fazer valer esse direito, tá? Porque a Lei 12.933, ela fala que o acompanhante também, em caso de necessidade, tem direito a essa meia entrada. Tá? Outra prioridade, né, que a pessoa autista tem é a vaga prioritária. Essa vaga prioritária é importante deixar claro, porque hoje em dia a gente vai em shopping, né, especialmente nos shoppings, a gente vê muito lá a vaga do idoso, a vaga da pessoa com deficiência e uma vaga específica lá para autista. Do ponto de vista da legislação, não existe uma vaga específica para o autista ou, né, para o acompanhante dele. O autista, ele compartilha do direito da pessoa com deficiência. Ele tem direito, tá, a parar nas vagas para pessoas com deficiência. Isso é um direito garantido por lei. Lembre-se, eles se equiparam em tudo nos termos da lei. Tá? Existe uma certa discussão hoje, porque a vaga para a pessoa com deficiência, havia uma discussão que essa vaga era só para aquela pessoa que tem dificuldade de locomoção, para o deficiente com dificuldade de locomoção. No caso do autista, o entendimento hoje mais aceito, é que o autista tem direito a essa vaga por causa da dificuldade sensorial que muitas vezes acompanha a pessoa no espectro autista. Né? Então, nós não estamos falando de dificuldade de locomoção, ela consegue andar, ela consegue se movimentar, mas essa dificuldade sensorial que muitas vezes acompanha o autista, ela justifica e, por isso, tem se garantido o direito da pessoa autista a essas vagas prioritárias. Tá? Então, isso também é um benefício que foi viabilizado e ampliado, aí, especialmente depois da Lei Romeu Menin, aí, com o símbolo, né, do quebra-cabeça, isso que, apesar, né, de o símbolo não substituir a carteira de identificação, ela torna esse acesso mais visível e essa prioridade mais fácil de ser alcançada. Tem uma
do próprio conceito, né, que não é só a deficiência física, mas são barreiras físicas, ambientais, sensoriais também, que podem impedir aí uma correta circulação no ambiente urbano, que não é, inclusive, incomum que o autista, ele, a criança em especial, ele está parado no lugar com os pais e mães, os pais ali perdem a atenção por instantes, né? Tá descendo o carro, arrumando alguma coisa, o autista sai andando, né? Às vezes a pessoa está no hospital fazendo alguma coisa, então não deixa de ser ali também um desafio sensorial para o autista. Você tem trânsito, você tem barulho, você tem ônibus, então é importante que se tenha ali a vaga preferencial também, porque pode desencadear essa quantidade de estímulo, uma crise, né? Sim. E esses benefícios que a lei coloca à disposição, que as pessoas têm que buscar usufruir, são justamente para evitar esse tipo de situação e, na hipótese delas ocorrerem, elas terem uma maior facilidade de controle. Não é à toa que essas vagas prioritárias, elas são privilegiadas mesmo, né? Ficam mais perto dos acessos, das entradas, justamente para promover a facilitação do acesso, né, propriamente dito. Né? E a informação, lógico que a gente tem pessoas aí do Brasil inteiro assistindo, mas em Belo Horizonte, pelo menos, que é onde a gente está nesse momento, o órgão de trânsito, que é a BH Trans, ele atualizou a portaria recentemente, né, no ano de 2012, reconhecendo, ampliando justamente esse conceito de deficiência para que pudesse ser também incluído o autista como beneficiário dessa gentileza legal, vamos colocar assim. A Fernanda aqui perguntando de novo se teria que colocar adesivo. Fernanda, isso é uma questão que ela é inicialmente feita, regulada através da legislação federal, porque compete à União aí legislar sobre o trânsito, mas em cada município cada órgão de trânsito vai definir onde que serão as vagas, os critérios para a concessão, né, geralmente é um cartão, um adesivo que se coloca no carro, então é importante que cada um em seu município busque orientação com o órgão de trânsito local, quais são as exigências locais para que se conceda aí esse benefício de vaga reservada. Em regra, a regulamentação municipal, em regra, exige, né, mas é preciso avaliar localmente cada uma dos requisitos locais. Né? Lembrando também, né, que mesmo que você tenha o direito, você tem a obrigação de portar ali o documento de identificação do seu veículo, ser multado, guinchado, até ter seu veículo rebocado, para que a reserva, né, a preferência da vaga ali seja respeitada. Em todos os casos, até porque o agente de fiscalização não vai conseguir adivinhar que o veículo que está estacionado sem identificação, ele pertence ou está transportando alguém portador de deficiência ou do espectro autista que lhe garanta ali o direito de utilizar, de fruir daquele espaço. Gente, e outra coisa, vamos ter bom senso e vamos também ter urbanidade. O benefício é para facilitar o acesso da pessoa com autismo, né? Se você foi lá no shopping sozinho fazer uma comprinha e vamos deixar a vaga para quem precisa de verdade, né? Não é para te dar mamata, é para facilitar a vida de quem precisa de fato daquela prioridade, né, Gustavo? E só aqui, pegando mais uma interação dos nossos ouvintes aqui, a Helena Magalucci está perguntando se só os autistas de nível também, de suporte também estariam incluídos entre esses atendimentos preferenciais. Helena, a lei não faz distinção em termos de nível de suporte. Independentemente do diagnóstico, você pode usar o sinal distintivo, né, aquele que tem o diagnóstico, ou no máximo ali, o acompanhante responsável legal, para poder fazer jus a todos esses benefícios legais que nós estamos tratando aqui, independente se é grau 1, grau 2, grau 3 de suporte, né, que hoje é essa a terminologia usada, ainda que eu não ache a mais correta, mas enfim, aí já entramos na seara médica, vamos deixar essa questão de lado. E vamos voltar ali em termos de urbanidade e de termo que você colocou, Eric, me fugiu agora, mas enfim, dos benefícios que a lei traz, né? Ainda nessa questão de inclusão e, vamos dizer assim, de circulação. Onde mais que a gente encontra esses benefícios que possibilitam que o autista circule
não só no ambiente urbano, né, mas também viaje, interaja em todos os ambientes. Transporte, né? No transporte em geral, nós temos a lei do passe livre, que é uma lei federal, quer dizer, tem o passe livre federal e cada município vai ter a sua regulamentação. Em âmbito federal, é garantido, tá, o acesso gratuito do autista e de um acompanhante, tá, quando necessário, ao transporte rodoviário interestadual, ferroviário e por meio de barcos também. Tá? No âmbito estadual, nas viagens intermunicipais, há também regulamentações próprias e no transporte coletivo urbano, da mesma forma. A questão cada uma dessas regulamentações ela é feita de forma própria e local. O passe livre ele tem uma característica também que ela é um pouco própria, que ela condiciona a concessão desse benefício a pessoas de renda mais baixa. Tá? Então, no caso das pessoas que estão nos ouvindo, é preciso verificar a regulamentação na cidade delas, verificar se há esse critério socioeconômico também ligado à questão do autismo ou da deficiência, tá? Para garantir o passe livre, especialmente no transporte coletivo urbano, tá? Rodoviário. Agora, tem Gustavo, que é um benefício que pouca gente tem conhecimento e que ele é bastante interessante e que, ao contrário da grande maioria dos benefícios que a gente citou até agora, esse é um benefício que é do acompanhante. Esse benefício não é da pessoa com autismo ou da pessoa com deficiência, tá? Que é o benefício de desconto na compra de passagem aérea. O acompanhante, o pai, né, não precisa ser pai, não precisa ser mãe, a pessoa que vai acompanhar um autista numa viagem, ela pode ter até 80% de desconto na compra da passagem. É um benefício que ele é extremamente burocrático, trabalhoso e chato de se conseguir. Mas que, se você colocar na balança, vale muito a pena tentar, tá? Porque, ainda mais nos tempos atuais em que a passagem está uma fortuna, 80% de desconto faz muita diferença. Tá? Quando é que esse benefício ele vai ser concedido? Ele vai ser concedido quando a companhia aérea não permitir o embarque sozinho, sem acompanhamento da pessoa com deficiência ou do autista. Tá? Então, será necessário, dentre diversos outros trâmites burocráticos, vão ter que ser preenchidos lá documentos médicos declarando o tipo de necessidade que aquele autista tem, das limitações que ele possui. Então, você vai ter que municiar a companhia aérea com laudos, com exames, com atestado médico, declarando o tipo de limitação que aquele autista tem, tá? E a empresa ela pode ou não conceder esse benefício, tá? Há um grau relativamente grande de subjetividade, mas vale a pena se tentar, tá? Para que você consiga efetivar esse direito, tem que lembrar que são naquelas condições em que o autista não tem a condição de viajar sozinho. Então, se a gente está falando de um adulto, provavelmente nós estamos falando de um nível de suporte, né, mais delicado e tudo mais. Mas um autista menor não pode viajar sozinho. Criança nenhuma menor pode viajar sozinho. Então, vocês lembram que tem lá um acompanhante da própria companhia aérea que tem que pegar na mão, levar e tudo mais? Então, o benefício é nesse sentido. Então, se a gente estiver tratando, que é o mais comum, de um dependente seu, né, menor, você vai, vamos supor, você e seus 5 meninos e a Florência vão viajar. Vocês vão comprar a passagem dos dois separado. E criança menor não pode fazer essa compra no site.
né? Então, você vai ter que ligar na companhia aérea, comprar a sua da Florêncio dos três mais velhos, você vai comprar no site. Tá? Mas dos dois, você vai comprar, vai fazer a ligação, comprar a passagem deles, e, na verdade, é o seguinte, você não vai comprar de todo mundo, você vai deixar para comprar uma depois que você conseguir o benefício. Você vai preencher, cada companhia aérea vai ter uma especificidade de requisito, mas quando você ligar para comprar a passagem do menor, você vai se informar de tudo que é necessário e eles vão te explicar. Recomendação, faça isso com uma certa antecedência, se possível, porque a tramitação dessa burocracia aí demora um tempinho. Tá? Mas é um benefício bem interessante, vale a pena você observar. Quando defere, né, defere por apenas um voo ou por um determinado período, muitas exigem que fique renovando, então fique sempre atento a isso. Exatamente. Isso aí é importante que se avalie o critério de cada companhia aérea. Aqui, ó, nosso participante aqui está falando que o documento chama MEDIF. Isso, é um dos. São dois. É porque se for um passageiro frequente, existe um outro documento, que eu não lembro exatamente do nome, mas, de fato, é o MEDIF, é o que, quando você vai fazer uma viagem, né, isso aí vai ser o MEDIF que você vai preencher. Existem algumas dicas, né, já ter alguns desses documentos já preenchidos pelo médico que faz o acompanhamento do dependente de vocês. Enfim, existem algumas dicas que a gente pode depois abundar nesse sentido. Bacana. E deixa eu só responder o Afonso ali atrás, que ele questionou ainda com relação à CIPTEA e vaga reservada. Afonso, seguinte, a CIPTEA é um documento de identificação. Ela não substitui a autorização do órgão municipal de trânsito para que você possa usufruir. Então, não adianta deixar a carteirinha no painel do veículo, não. Você tem que ir lá fazer a solicitação. No caso, por exemplo, Belo Horizonte seria junto à BH Trans, ou a prefeitura municipal, vai depender de cada órgão municipal responsável, para que se literalmente produza o documento que você vai deixar lá. Geralmente só aceitam o original também, não aceitam cópia, para fins desse tipo de identificação para gozar do benefício. E já que a gente está falando de transporte, viagens, né, que também é uma pergunta muito frequente, Eric, com relação à aquisição de veículos, porque o pessoal sempre quer saber, porque também a lei prevê uma série de benefícios e isenções fiscais, né, para facilitar que ou o autista ou seus familiares tenham acesso a esse bem de consumo durável para uso familiar. Né? Fala um pouquinho disso para a gente, por favor. Para deslocamento, né? Justamente sempre aí, Gustavo, com a perspectiva de inclusão e de acesso. Né? Então, se você tem um veículo próprio, você vai ter uma possibilidade maior e melhor de se deslocar para tratamento, para terapia e tudo mais. Então, a lei garante, né, a pessoa com deficiência e ao autista e aos seus familiares essa isenção fiscal. Tá? É importante deixar claro que, mesmo que o autista em questão não dirija, tá? A família, né, tem direito a essa isenção em nível federal, né, de imposto federal. Ele tem direito à isenção do IPI, tá? Que é uma isenção mais ampla. Tem também a isenção do IOF, que pode ser utilizada só uma vez, mas a isenção do IPI, em nível federal, ela é garantida. Existem alguns requisitos, não é qualquer carro, né? O carro, normalmente, ele vai ter uma limitação do valor, ele vai ter uma limitação da cilindrada, ele vai ter alguns componentes obrigatórios. Então, enfim, existem alguns regramentos que precisam ser observados, porque essa isenção ela não abrange todo e qualquer veículo. Tá? Mas existe, sim, essa isenção fiscal para aquisição de veículo no nível federal. Em nível estadual, também existem algumas isenções, mas aí isso vai variar muito de estado para estado. Tá? Tem estado que vai conceder isenção de ICMS, tem estado que vai conceder, mas que é tão difícil você alcançar os requisitos que não vai, que é quase como se não existisse. Tá? Mas, assim, vale a pena observar em nível estadual
a possibilidade de isenção também do ICMS. Quando a isenção do ICMS, aí o valor cai ainda mais, porque sobre o preço do carro, o ICMS ele é mais relevante do que o IPI. Né? Também, em âmbito estadual, a isenção, pode haver a isenção de IPI para o autista, tá? Mas isso também vai variar de estado para estado, conforme a regulamentação própria, vai ter uma série de requisitos também relacionados à cilindrada, à potência de carro, ao valor dele. Tá? Então, essa possibilidade de isenção do IPVA também existe. Tá? Mas como é um imposto estadual, isso vai variar de estado para estado. Mas, além dessa isenção fiscal relacionada, né, à aquisição de veículo, nós temos também algumas outras que o autista tem garantida. Tá? O autista ele é isento de imposto de renda sobre aposentadoria e pensão. Existe uma certa confusão aí, né, no senso comum de que a renda do autista seria isenta de imposto de renda. Não é qualquer renda. É a renda proveniente de aposentadoria ou pensão. Tá? Outro tipo de renda, salário, aluguel, tudo isso é tributado. Existe o imposto de renda incidente sobre essa renda. O imposto de renda só não vai incidir sobre a renda proveniente de aposentadoria e pensão. Tá? E algumas cidades também, por se tratar agora de imposto municipal, algumas cidades que isentam a pessoa com deficiência e o autista, né, a família que tenha autista ou pessoa com deficiência, do pagamento de IPTU. É uma coisa menos comum, mas assim, eu vi recentemente em Petrópolis, no Rio de Janeiro, é um exemplo mais óbvio que me vem na cabeça que agora, acho que desde esse ano, essas famílias ficam isentas também do pagamento do IPTU. Tá? Então, há uma série de benefícios de isenção fiscal que são concedidos às famílias que possuem pessoas com autismo. Muito bom, meu amigo. E lembrando que todos esses benefícios legais, todas essas proteções que a lei estabelece, são criadas para que o autista possa se incluir de forma ampla e viver sua vida também de forma ampla na sociedade como qualquer outra pessoa, né? Explorar todas as potencialidades e superar aí também todas as suas dificuldades. Éric, meu querido, vou te agradecer assim, imensamente a sua presença, a sua disponibilidade de vir falar com a gente. Acho que foi um resultado sensacional, pelo que eu vi aqui da interação do pessoal. Não vamos conseguir responder a todos, infelizmente, mas vou dar seu espaço aí também para deixar o seu arroba, deixar o arroba do seu escritório, para o pessoal e também esclarecer para o pessoal que está fazendo perguntas de alguns temas que a gente já passou. Nós vamos tentar salvar a live aqui e subir ela para o nosso canal do YouTube. Então, se você segue a gente no Instagram, mas ainda não segue no YouTube, dá um pulinho lá, o link está na bio, se inscreve no nosso canal, deixa o sininho lá, que sempre tem um podcast interessante, sempre tem alguma coisa bacana com conteúdo voltado para esse tema, conteúdos médicos, conteúdos sobre terapias, também conteúdos sobre direitos de saúde, segurança e também educação recente, casos de pessoas que cresceram com autismo, de familiares também contando a sua história. Então, assim, a gente tem tentado construir um conteúdo e trazer para vocês coisas bastante interessantes e relevantes. E agradecer também a presença de todos que vieram, que interagiram. As perguntas que a gente não conseguiu responder, vou passar depois para o Éric, para ver se ele consegue também, eventualmente, fazer um contato pessoal, se tiver para esclarecer alguma dúvida. E é isso, pessoal. Agradecer imensamente, antes que o Instagram nos derrube, né, porque nós já passamos aqui de 1 hora, agradecer imensamente de novo a presença de todos. E, Éric, palavras todas suas aí. Eu quero só agradecer, eu quero agradecer imensamente a oportunidade, tá, de falar aqui com você, falar para esse público, que é uma coisa, é algo que sempre me interessou muito, sabe? Eu acho que a gente está
numa era, né, da nossa sociedade de garantia de direitos, de efetivação de direitos. É um trabalho em construção, né, que a gente não pode deixar de batalhar por ele. Então, para mim é muito importante, é um orgulho, uma honra muito grande poder participar aí junto com vocês. Quero parabenizar você, a Florência, aí pelo trabalho, tá? A minha arroba pessoal, meu Instagram, ele é mais pessoal, com algumas pitadas de questões profissionais. É o @Eric Salgado, meu Eric é RIC, e profissional é @MCSJus, tá? Estou à disposição aí de todos para tentar esclarecer eventuais dúvidas que tenham, e agradeço a todos aí pelo prestígio, e boa noite para todo mundo e até a próxima. Estou à sua disposição. Passo a passo, de mãos dadas, a gente vai construindo um futuro melhor, sem direito a retrocesso. Boa noite para todos. Muito obrigado pela presença e até a nossa próxima live. Abraço, Gustavo. Até mais, pessoal. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Vamos chamar o nosso convidado. Boa noite, doutor Eric. Boa noite, Gustavo. Tudo bem? Como é que vai, meu amigo? Tudo bem, e você? Tudo bem também, graças a Deus. Vou guardar aqui, o pessoal está chegando. Começar a nossa live hoje, tratar de um assunto importante também, não é verdade? Sim, sim. Importante a gente cuidar de quem cuida, né? Exatamente. A gente sempre fala, traz muito assunto sobre o autismo, traz muita questão